Olá, bem-vindo, bem-vinda à terceira e última aula dessa série de vídeos que a gente está conversando sobre comunicação não violenta. Na última aula, a gente conversou sobre como surgiu a comunicação não violenta e também passamos por 3 etapas das 4, que são: a primeira etapa é observar, sem julgar, sem analisar, tentando olhar o fato específico e identificá-lo. Em seguida, a segunda etapa, que é você identificar os sentimentos que emergem daquele fato quando você observa aquele fato. E a terceira etapa, que é quais são as necessidades não atendidas que geraram aquele sentimento. Então, a gente já passou por essas 3 etapas e agora, nessa aula, a gente vai falar sobre a 4ª e última etapa, que é fazer um pedido bem específico e que engrandeça a vida. Vamos comigo? Então, bora lá. Chegamos agora no 4º e último passo da comunicação não violenta, que é você fazer um pedido bem específico que vai engrandecer a vida. Mas aí eu te pergunto, será que você realmente sabe o que quer ou apenas a gente sabe o que não quer? Quando aparece alguma situação na sua vida, você pensa, ela lhe incomodou, você conseguiu identificar o sentimento, conseguiu identificar a necessidade, mas quando você vai pedir algo a alguém, pedir algo a essa pessoa que você está se relacionando, você pede que ela deixe de fazer algo ou você pede que ela faça algo? Geralmente você pensa no negativo ou você pensa numa ação positiva? Pensa comigo. Às vezes, em verdade, o que a gente quer é algo meio inatingível, meio irreal, e a gente só se foca naquilo que a gente não quer, porque, em verdade, a gente não consegue especificar em uma ação concreta aquilo que vai engrandecer a nossa vida. Tem um caso muito interessante no livro que o Marshall traz, que é de uma paciente dele que sofria de depressão e, após ele passar por todo o processo de ouvi-la profundamente, com a empatia e também identificar sentimentos e necessidades, ele pergunta para ela: e para você, o que seria possível que as pessoas fizessem por você para que sua vida ficasse mais maravilhosa, você sentisse a vida mais realizada? E ela responde: eu gostaria que eu fosse amada. E aí ele faz: mas ser amada não é um pedido específico, é muito genérico, as pessoas não sabem exatamente o que fazer para que você se sinta amada. E aí ele vai fazendo perguntas e ela vai respondendo, até que ela chega numa frase final que eu achei muito interessante e trouxe aqui para vocês. Olha aqui no slide. Se for realmente para refletir sobre o que eu estou pedindo quando peço para ser amada, acho que quero que adivinhem o que eu quero antes mesmo que eu tome consciência do meu desejo. E então, quero que esse desejo seja sempre realizado. Percebe que não é um pedido viável? Então, em verdade, a pessoa não tem coragem de dizer que quer esse tipo de coisa. O que a gente pede, em verdade, é que as pessoas deixem de fazer determinadas coisas, deixem de tomar determinadas ações, porque a gente não sabe exatamente aquilo que nos vai fazer feliz, aquilo que vai engrandecer a nossa vida. Então, esse pedido, esse 4º passo, precisa ser um pedido específico e que também engrandeça a vida. Porque, veja, não faz sentido você fazer um pedido que não vá acrescentar em nada na sua vida. Ou um pedido, às vezes, que por trás está incluído uma crítica ao outro. Por exemplo, você chegar para o outro: quero que você pare de encher meu saco. Primeiro, não é um pedido específico, porque o outro não sabe o que é que ele faz para encher seu saco. E, de toda forma, isso não engrandece a vida do outro, isso não engrandece a sua vida. Você tem que pensar um pedido que faça sentido, que torne a vida melhor. E aí você me pergunta:
mas eu não sei muito bem como fazer esse pedido. Vou te dar umas dicas do que evitar nessa frase para que não torne esse pedido genérico, tá? A primeira dica é que você tem que evitar usar linguagem vaga e abstrata. Mas assim, Juliana, eu trouxe para vocês aqui um exemplo também do livro em que é uma briga do casal. E a esposa diz o seguinte: quero que você me deixe ser eu mesma. E o esposo responde: mas eu deixo você ser você mesma. E na terapia, o Marshall vai trabalhando com ela a especificidade do pedido. E a especificidade chega em tal frase: eu quero que você sorria e diga que tudo o que eu faço está bem. Percebe? Essa frase é o que está por trás do quero que você deixe eu ser eu mesma. Na realidade, para que ela se sinta ela mesma, o outro tem que fazer tudo, o outro tem que sorrir e dizer que tudo que ela faz está bem. E outro exemplo é um exemplo do pai e o filho. O pai fala diretamente para o filho o seguinte: quero que você demonstre responsabilidade. Ou seja, o que seria demonstrar responsabilidade? Em verdade, quando o Marshall desenvolve toda essa questão do pedido específico, ele chega em uma outra frase, que é a seguinte: quero que você faça o que eu digo sem questionar. Então, será que o pai estava pedindo responsabilidade ou obediência? Essa linguagem abstrata, essa linguagem mais vaga, pode muitas vezes mascarar um jogo interpessoal de opressão. Ou seja, a gente fala de uma forma mais suave quando, na verdade, a gente quer que a outra pessoa se molde ao que a gente deseja. Ou seja, a gente não dá a opção ao outro de escolher realizar ou não o pedido que a gente acabou de fazer. Além de evitar essa linguagem abstrata e vaga, é interessante que a gente utilize linguagem positiva. O que é uma linguagem positiva? É você pedir uma ação ao invés de uma inação. Porque geralmente solicitações negativas geram resistência no outro. É aquela questão que eu falei há pouco: o que queremos e o que não queremos. Foca naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Foca em algo que vai engrandecer a tua vida e não aquelas coisas que te incomodam, percebe? Por exemplo, o marido tem chegado em casa tarde nas últimas semanas e a esposa diz o seguinte: gostaria que você não passasse tanto tempo no trabalho. Na semana seguinte, o marido vem com o anúncio que acabou de se inscrever no torneio de golfe e assim não passaria tanto tempo no trabalho. Percebe? Isso não é o que ela queria. Ela não queria que ele se inscrevesse no torneio de golfe. Se ao invés de ela falar uma crítica nesse sentido, queria que você não passasse tanto tempo no trabalho, né? Não passasse, ou seja, uma ação negativa, ela poderia ter expressado uma ação positiva. O que você quer? Por exemplo, queria que você passasse uma noite da semana comigo e com as crianças. Entende? Às vezes a gente pensa que o outro vai entender aquilo que está dentro da gente, que o outro vai adivinhar: ah, não, ele me conhece, ele sabe o que eu preciso. Não, tantas das vezes eu já falei, em verdade a gente não fala. A gente presume, a gente fala em entrelinhas, justamente por aquela dificuldade de se expor. Porque quando você faz um pedido, você pode receber sim ou não. E quando você faz um pedido entre linhas, você evita receber o não. Você evita a frustração do não. Mas é aquela questão que a gente já conversou. Qual é a maior dor? É a dor de eu não falar ou a dor de eu falar e ter a opção de receber sim ou não? É uma escolha. Então, como a gente fazer pedidos conscientemente? Vem comigo no slide. Pode não ficar claro para o ouvinte o que queremos que ele faça quando expressamos apenas os nossos sentimentos e não trazemos, após esses sentimentos e necessidades, um pedido específico. Por exemplo, uma esposa pode falar para o marido: estou aborrecida que você esqueceu de comprar as batatas e as cebolas que pedi que comprasse para o jantar. Dentro dessa frase há um pedido implícito, que pode existir vários pedidos implícitos, mas eu noto o seguinte pedido implícito: você poderia voltar à loja para comprar as batatas e as cebolas que você esqueceu? Para o marido, pode ser que ele apenas receba como uma crítica, que ele receba como uma sensação de culpa e simplesmente não entenda que, por trás daquela crítica, há um pedido. Então é interessante a gente também deixar claro para o outro o que é que a gente está pedindo. Da mesma forma,
os pedidos que não vêm acompanhados de sentimentos e necessidades podem ser entendidos como exigência ou como ataque, como uma crítica. Por exemplo, se um pai fala para o filho: por que você não vai cortar o cabelo, hein? Agora, veja como seria diferente se ele chegasse e falasse o seguinte: estamos preocupados porque seu cabelo está tão comprido que pode impedir você de ver as coisas, principalmente quando está na sua bicicleta. Que tal cortá-lo? Percebe? Quando você traz quais são os sentimentos e as necessidades, aquilo ali soa como uma sugestão, como um pedido, e não simplesmente como uma crítica e como uma exigência para o outro. Outro ponto importante é perceber quando nossa comunicação vira meio que um telefone sem fio, sabe? Você fala e a outra pessoa entende diferente do que você quis dizer. Nesses casos, você tem algumas ferramentas que você pode utilizar para confirmar que a mensagem que a pessoa recebeu foi a mesma que você enviou. Por exemplo, de uma forma simples, você pode perguntar: está claro? Se foi algo que não for muito complexo. Mas se você precisar mais que um "se entendi", peça que o outro repita o que acabou de ouvir. Aquela paráfrase que a gente conversou antes, lembra? Ou mesmo, se você percebeu que houve um telefone sem fio, que o outro não está conseguindo compreender, que ele repetiu uma coisa totalmente diferente daquela que você quis dizer, então tenta reformular a sua frase, tenta falar de outra forma para ver se você consegue se expressar melhor. Mas quando você for reformular essa frase, é importante você não dizer para o outro: você não entendeu o que eu quis dizer. Ao invés dessa frase, tenta falar assim: acho que eu não fui claro, deixa eu falar de outra forma. A pessoa se sente mais aberta a ouvir novamente o que você vai dizer. Então, depois que a gente se expressa de forma vulnerável para o outro, depois que a gente passa por todas essas fases e faz um pedido específico, é normal que a gente queira saber um pouco o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, se a outra pessoa está disposta a tomar determinada atitude, né? Vou trazer algumas frases aqui que podem te auxiliar nesse pedido de honestidade do outro. Se você quer saber o que o outro está sentindo, você pode perguntar, por exemplo: queria que você me dissesse como você se sente a respeito do que eu acabei de falar e suas razões por se sentir assim. Se você está querendo saber o que o outro está pensando, é importante tentar especificar o pensamento que você está buscando no outro. Por exemplo, ao invés de usar uma frase genérica dizendo assim: gostaria que você me dissesse o que acha que acabei de dizer, você pode usar, por exemplo: você acha que minha proposta vai ter sucesso? E caso contrário, o que você acha que pode impedir o sucesso dela? Você está realmente perguntando ao outro o pensamento dele em relação ao sucesso da proposta e não o pensamento sobre toda a conversa que você teve. Se você apenas pergunta o que ele pensou, ele pode ir em vários pensamentos que não é aquele que você está procurando. Por isso que é importante a gente deixar claro qual o pensamento que a gente está querendo que o outro compartilhe conosco. E, por exemplo, se você quer saber se a outra parte está disposta a tomar alguma atitude, você pode perguntar, por exemplo: gostaria que me dissesse se estaria disposto a lavar a louça após o jantar. Agora, é muito importante que a gente tenha atenção para o tempo do outro, porque a gente vai trazer várias informações e tem pessoas que precisam de um tempo maior de intelecção, precisam de um tempo de processar aquilo que a gente está trazendo. Então, às vezes não dá para você falar tudo e já vir perguntando o que você está pensando, porque tem pessoas que precisam de mais tempo para processar. Então, tenha essa sensibilidade para saber o momento certo de perguntar. Porque se você der o tempo para o outro, ele vai ser capaz de trazer as respostas que você está precisando. De um modo contrário, se a pessoa se sente pressionada, pode ser que ela fuja, tenha a mesma sensação de defesa e acabe falhando, havendo uma falha na comunicação entre vocês. Agora, um ponto muito importante é a gente não utilizar uma exigência disfarçada de pedido. Pedidos são recebidos como exigência quando os outros acreditam que serão culpados ou punidos por não atenderem. Geralmente, quando a gente faz uma exigência para o outro, a reação automática é ou a pessoa vai ser submissa por medo, ou a pessoa vai se rebelar, dizer: não vou fazer não. Porque entra naquele estado de competição. Lembra que a gente conversou? Competição, mas o que a gente quer é convivência. E, inclusive, em situações de medo ou em situações de revolta,
a empatia do outro, a capacidade do outro de ser empático, de olhar para você e ver além da crítica é muito reduzida. A pessoa não vai conseguir escutar os seus sentimentos e necessidades. Na cabeça dela vai ficar só aquela crítica, só aquela exigência que você fez e que ela está reagindo à exigência. Além disso, é importante a gente notar que se a gente faz um pedido, mesmo que ele seja específico e que vai engrandecer a vida, mas quando ele é negado pelo outro, a outra pessoa diz não, você fica com raiva, você julga a pessoa, você critica a pessoa, esse pedido não foi CNV. Percebe? Porque o julgamento veio depois. Por isso que eu digo, é importante saber pedir, mas também é importante saber receber. Ou seja, é importante garantir o livre-arbítrio do outro. Você não quer que ele faça aquilo por medo ou por culpa. A gente tem que querer que o outro responda ao nosso pedido por empatia, por amor. Entende a diferença? Então, para evitar que o seu pedido soe feito uma exigência, procure usar uma linguagem que traga a sensação de opção. Ao invés de dizer, queria que você pusesse a mesa, você pode dizer, você poderia colocar a mesa? Percebe? É uma mudança de forma de linguagem. Os verbos são muito parecidos, mas você dá a sensação ao outro que ele tem a opção de dizer sim ou não, e não que ele está sendo compelido a fazer aquilo que você está pedindo. Um ponto importante que eu quero frisar é que CNV não é a técnica para você convencer o outro. Não é uma técnica para você persuadir o outro do que você quer. Entende? O CNV é você ter a oportunidade de falar para o outro qual situação específica te incomodou, quais sentimentos você teve em relação àquilo, quais necessidades suas não estão sendo atendidas, e então fazer um pedido específico. É você possibilitar que o outro tenha empatia com você. É você deixar claro todos os elementos que fizeram você fazer aquele pedido. E a partir disso, dos seus sentimentos, das suas necessidades, a pessoa vai se sentir muito mais propensa de dizer sim, porque ela quer engrandecer sua vida. Né? As pessoas que você convive, né, a regra geral é que as pessoas querem engrandecer a vida, a gente quer viver bem, a gente quer fazer o outro feliz. E veja, quando a gente escolhe pedir ao invés de exigir, não quer dizer que a gente deva desistir sempre que a gente vai ouvir um não. Significa que a gente não vai tentar convencer a pessoa daquilo que a gente quer antes de oferecer empatia, ou seja, antes de saber por que a pessoa disse não. Por que a pessoa não quer fazer aquilo? Você vai perguntar a ela. E após saber aquilo que impede que ela diga sim, você pode reformular o seu pedido e assim chegar na conclusão que você quer. Talvez você não tenha exatamente aquilo que você quer no início, mas com concessões mútuas, você vai conseguir chegar em um acordo, vai chegar em um encontro com essa outra pessoa. E nesse contexto todo, é sempre importante lembrar de se permitir ser vulnerável, de permitir se expor. Porque quando você é vulnerável, quando você se expõe, você abre a porta para que o outro também se exponha. Não há como todo mundo ficar no pedestal, sabe? Desce do salto, todo mundo tem que ficar... cartas na mesa. Cartas na mesa. Eu trouxe um exemplo aqui da CNV na prática, aquele exemplo da esposa que o marido chegava tarde. Então, eu pensei aqui em algumas frases que ela poderia falar quando está irritada com a situação. Por exemplo, você sempre chega tarde, né? Ou seja, será que ele nunca chegou no horário em casa? Ele sempre chegou tarde? Você não se importa comigo, já acusando, que vai gerar uma defesa para o marido. Você nunca vai mudar, sempre é desse jeito. Ou seja, nem dando opção, né, que ele seja diferente, rotulando ele. Você é um insensível, enfim. Todas essas frases que o nosso ego traz como uma defesa da gente que acaba sendo um ataque para o outro. Mas me diga, alguma dessas frases que eu falei, você acha que alguma delas diz o que ela realmente precisa? Depois que a gente passou por todas essas etapas, que você aprendeu todos esses pontos do CNV? Acho que não, né? Então eu trouxe uma frase exemplificativa que ela poderia utilizar falando de uma forma não violenta, falando como CNV. Ela pode falar para o marido: quando vejo, nessa semana, você chegando em casa tarde, me sinto frustrada, porque eu quero poder ter tempo de qualidade com você. Ou seja, quando eu vejo, nesta semana, é um fato específico, chegando em casa tarde,
ela se sente frustrada. Ela não diz, você me frustrou. Eu me sinto frustrada. Por quê? Qual é o motivo desse sentimento? Qual é a raiz desse sentimento? É a necessidade de querer ter tempo de qualidade com o marido. Percebe como é diferente? E aí ela chega com um pedido final. Então, será que você poderia chegar em casa todos os dias até às 19 horas para jantarmos juntos? Veja, ela se expôs, ela mostra ela mostra o que ela está sentindo, ela mostra o que ela precisa e faz um pedido específico. Agora, pode ser que o marido diga, por exemplo, não. E aí ela pergunta, mas por que não? Ele fala, porque eu estou com um projeto e está tomando muito tempo, eu não consigo chegar todos os dias. E a partir disso, ela pode perguntar, tá, mas você consegue algum dia da semana chegar às 17 para a gente jantar? E aí ele vai dizer, sim, uma vez por semana eu consigo. E a partir dessa nova informação que traz, a partir da empatia dela com ele, ela pode fazer um pedido específico. Por exemplo, então vamos todas as quartas-feiras. Você consegue quarta-feira chegar mais cedo? Ele vai dizer sim. Então, todas as quartas-feiras, vamos jantar juntos? Fazer um jantar especial juntos? E aí, a resposta provavelmente vai ser positiva. E aí? Depois dessas 3 aulas que a gente passou, você acha que vai conseguir colocar na sua vida prática essas etapas de CNV? Vou te trazer mais algumas dicas que podem te facilitar. Por exemplo, se você está vivenciando momentos de sentimentos muito fortes, se acalme. Assim, se afasta, diz para o pessoal, não tenho condições de conversar sobre isso agora. Porque senão eu vou falar aquilo que eu não quero falar, vou lhe magoar e não é a minha intenção. Eu quero poder realmente falar aquilo que eu sinto e não falar coisas de modo defensivo. Então, avalie essa sua capacidade de estar presente. Avalie sua capacidade de autoconsciência, que a gente conversou. De estar no volante da sua emoção. Se a emoção está desgovernada, para o carro, respira, pensa, e aí, quando você tiver com a poeira baixada, aí você pode recomeçar. Quando eu sei que a poeira baixou? Quando você conseguir identificar sentimentos e necessidades. Enquanto sua mente só está acusando o outro, enquanto sua mente está bravejando, querendo se defender, querendo entrar em luta, você ainda não está calmo. Quando você conseguir identificar sentimentos e necessidades, é o sintoma que toquei. Posso ir lá, posso refazer, posso passar por esse processo e expressar para o outro profundamente o que eu sinto e o que eu necessito. Outro ponto que eu gostaria de reforçar é quando a gente está em empatia com o outro, evitar aconselhamento, evitar dar dica, evitar querer encerrar o assunto ou contar uma história sua. Foca no outro, esteja completamente presente no outro. Olha nos olhos, dá o silêncio que a pessoa precisa. E quando, por exemplo, a conversa ficar muito silenciosa, você faz uma pergunta e você vai lá fazendo uma descoberta. Você vai investigando os sentimentos e necessidades do outro, ao invés de já querer dar a sua opinião. E depois que você percebeu que passou por toda essa situação e a pessoa está pedindo o seu conselho, sua opinião, aí você pode dar uma opinião e um conselho, mas tendo consciência que você saiu da ponta do iceberg e que você compreende mais profundamente aquilo que está se passando no interior do outro. Outra dica muito interessante para a empatia conosco, por exemplo, nesse momento que eu te falei, para a poeira baixar, é que às vezes a gente vai ficar com essa dificuldade de identificar os sentimentos e a necessidade quando a emoção está muito forte. Então é interessante você buscar alguém que você tem uma abertura, que você tem facilidade de conversar, uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que você faz, nossa, quando eu conversei com fulano, eu saí entendendo muito mais, ficou muito mais claro o que eu estava vivenciando. Você pode conversar com essa pessoa, explicar sobre o CNV, até dar o livro para ela e dizer, quando eu estiver numa situação de dificuldade, eu posso conversar com você? Você me auxilia a identificar esses sentimentos e necessidades? Isso pode ser uma troca mútua. É muito interessante essa ferramenta, né? E fique sempre atento a evitar a comunicação entre linhas. Tente ser o mais específico possível, ser claro, né? Não falar só pedido, não falar só sentimento e necessidade sem trazer o pedido. E principalmente para as pessoas mais próximas, sabe? A pessoa da nossa convivência mais próxima, que a gente acha que a pessoa tem que saber o que a gente está sentindo. Ah, não, eu falei isso, ele sabe que é para vir aqui. Por exemplo, sei lá, uma
Mãe fala para o filho, fiz um bolo de chocolate delicioso. O pedido por trás é, você quer vir tomar café aqui comigo? Mas aí não faz o pedido que o outro entende. Ai, que legal, fez um bolo de chocolate. Agora, um ponto importante. Em situações de violência física, a CNV não vai funcionar, tá? Então, assim, se você está vivenciando situações em que você é ofendida fisicamente e às vezes também a ofensa verbal chega num ponto de você ficar muito desconcertada, então, assim, não pense que CNV é a resposta para tudo, tá? É aquela situação do avião. A gente vai pegar a máscara, botar oxigênio na gente e depois a gente bota no outro, tá? Então, se você está vivendo uma situação de violência física, de violência verbal forte, se proteja. Em determinadas situações é necessário o uso da força para se proteger, tá? Então, eu queria deixar isso registrado, que CNV não é a resposta para tudo. Tem que haver um mínimo de abertura para diálogo. E no mais, eu sei que foi muito conteúdo, muita informação, e você pode achar, nossa, Juliana, como é que eu vou colocar isso na prática? E o que eu posso te dizer é um dia de cada vez. Começa primeiro tentando observar a sua linguagem. Quais são os momentos? Eu estou julgando? Começa sempre assim, eu estou observando ou eu estou avaliando? Eu estou observando ou eu estou avaliando? Passa uma semana fazendo isso e observando e vendo isso. Eu estou observando ou eu estou avaliando? Quais são meus... Quando eu falo de alguém, eu já estou criticando ou eu estou vendo um fato específico? Depois que você passar dessa fase, aí você começa, nossa, nessa situação, o que foi que eu senti? Aí busca aquela listinha, se você quiser comprar o baralho ou fazer seu próprio baralho, enfim. E aí vai identificando os sentimentos, depois você vai identificando as necessidades. E por fim, depois que você tá com isso muito bem centrado dentro de você, aí você vai, e agora? Como é que eu posso formular pedidos específicos para as pessoas da minha vida? E aquela coisa, tá com dificuldade de formular na sua cabeça? Escreve no papel. Sabe aquele exercício que a gente fez na primeira aula? Coloca lá, observação, sentimento, necessidade e pedido específico. Põe no papel, dorme, no outro dia lê de novo. Isso mesmo. E se você não tem coragem de falar para o outro, você pode também escrever uma mensagem, manda um WhatsApp. É um primeiro passo, sabe? É uma abertura, porque como eu disse, é uma troca. Você vai pedir, pode ser que o outro diga não, e aí você começa a investigar o que está também por trás desse não. Quais são os sentimentos e necessidades que estão por trás do não. Então, eu desejo que toda essa informação, todo esse conteúdo que eu trouxe hoje, possa entrar em você, possa tornar carne em você, virar um conhecimento e que, como a filosofia do círculo, você possa colocar em movimento e que possa trazer transformação para a sua vida. É isso que eu desejo com todas essas aulas, tá? E também desejo muito fortemente que com essa nova concepção de comunicação, que seus conflitos possam se tornar encontros, que você possa sair uma pessoa melhor dos seus conflitos, que você possa compreender que tá tudo bem discordar, tá tudo bem ser diferente, né? O que é que o diferente no outro pode trazer de bom em mim? Então, eu queria terminar essa aula com essa reflexão de modificar a nossa cabeça sobre o conflito e vivenciá-lo de uma forma plena, ouvindo o outro e ouvindo a si mesmo profundamente, com empatia. É isso aí. Obrigada e até a próxima.